Senhoras e senhores, vamos aí para a terceira etapa desse nosso super projeto aí. Começou com uma ideia simples, a ideia era só montar um contador, e aí foi evoluindo para se tornar aí um super projeto. Na primeira aula nós criamos todo o contador, na segunda aula nós fizemos toda a conexão com o MQTT e com o Wi-Fi, utilizando aqui nossa Shield, nosso ESP32, e agora nós criaremos um dashboard para fazer a assinatura desses dados lá que virão do meu ESP. Então a ideia é, meu ESP publicará via MQTT os dados de produção no broker local, meu Node-RED deverá assinar esses dados e me fornecer aqui um dashboard extremamente interessante para a linha de produção. Ao final, você terá um dashboard igual a esse daqui, ó. Bom, senhores, estou filmando aqui o meu dashboard, tá? Vou fazer a conexão na energia da minha Shield aqui. Ele já está fazendo aqui um efeito no meu LED, já se conectou. Ele já disse aqui que eu não tenho peça na esteira, tá? Então eu vou colocar a peça na esteira, a peça vai cair na frente do sensor, tá? Olha, ele já ligou a esteira. Então a esteira já está ligada, ó. Vou tirar a peça, só para que você veja aqui no controle. Ó. Tirei a peça lá, esteira desligada, produção parada. Vamos aumentar com as peças. Dá para ver também o efeito ali no gráfico. Ó. Bem da hora, hein? Se essa proposta te interessa, então vamos criar. Bom, pessoal, vou dar mais uma passada aqui no nosso código. A ideia agora é trazer o nosso contador aqui para dentro, tá? O código ele ficou bem extenso aí, mas ficou muito interessante. Aqui ó, tem todas as etapas que já foram feitas. E agora eu vou precisar lá no meu primeiro código. Eu já tenho ele até aberto aqui, ó. Aqui. Eu vou precisar pegar essas duas funções aqui, ó. O void contador up e o void contador down. Vou dar um Ctrl C nela inteira aqui, ó. Ctrl C e já vou jogar lá para o meu projeto. Vou colocar aqui, ó, em cima do loop. Top. Só não posso esquecer de chamar esses caras lá dentro da minha função, tá? Então já vamos pegar já, ó, porque normalmente eu esqueço. Ctrl C. Vamos colocar ele aqui dentro. Ctrl V. Já coloco ponto e vírgula também para não dar erro. Ctrl C. Já joga aqui também. Ctrl V. Ponto e vírgula também. Só que nós precisamos, essa variável conta, ó, ela está sendo usada de forma global, tá? Então eu preciso definir ela lá em cima. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. E vamos colocar ela aqui em cima. Aqui. Onde estão as outras? Vamos colocar aqui, ó. Variáveis. Para esteira. Certo? Barra contador. Então aqui eu vou dar o Ctrl V. Essa variável ela chama conta e ela será do tipo inteiro. Beleza. Agora ela já não deverá dar mais erros. Vou voltar lá no meu contador up. Aqui no contador up, ó, quando eu pressiono o botão 13, ele manda meu pino para 0. Ele incrementa 1 no contador e já imprime também no monitor serial a variável conta. Além disso, eu quero publicar essa variável lá no Node-RED. Para isso eu preciso de um outro comando. É o meu cliente .publish
para que eu possa publicar. Aqui eu vou publicar um tópico. Vamos chamar esse meu tópico de, colocar aqui entre aspas duplo, contador. E tudo maiúsculo também. Esse meu tópico, vou ter que assinar ele lá no Node-RED, tá? E ele vai receber um payload. O payload que ele receberá aqui é a minha variável conta. Vou dar um Ctrl C e vou colocar essa variável conta aqui dentro. Show de bola. Agora, vou precisar transformar ela para uma string e dividir ela aqui numa cadeia de caracteres. Ponto .c é uma função pronta já que faz isso, tá? Underline str. Já era. Então, se eu pressionar o 13, ele já vai publicar aqui a minha variável conta. Muito bom. A mesma coisa aqui, ó. Vou copiar essa linha inteira. Ctrl C. Vou colocar ela aqui dentro do 14 também, ó. Meu contador down. Ctrl V. Eu acho que já era. Já chamei os dois aqui para dentro. Vou verificar aqui se eu não cometi nenhum erro. E dando certo, eu já volto aqui para mostrar como que ele está ficando lá no Node-RED, tá? Bom, pessoal, já estou com o Node-RED aberto aqui, tá? Lembrando, né? Você precisa startar ele, tá? Lá no prompt de comando. É só instalar ele, né? E depois abrir ele aqui, ó. Então você vem aqui, ó, prompt de comando, node-red, e ele já vai abrir para você. Você não pode fechar mais essa janela, tá? Deixa ela aberta ali o tempo que for necessário. No meu caso, que ele já falou que está em uso, ó, então eu não vou precisar abrir ele de novo. Depois você vem aqui no seu navegador de preferência e escreve aqui local host 2.1880. Ele já vai abrir aí para você o seu Node-RED. Vou procurar aqui um fluxo zerado. Tá aqui, ó. A ideia não é criar o dashboard ainda, daqui a pouco eu vou criar ele, tá? Vou pegar um Node Inject, um Node Debug, só para fazer o teste do meu, saber se está tudo dentro dos conformes aqui, né? Olha lá, ele já está mandando aqui um timestamp. Boa, agora eu vou trocar esse meu timestamp pelo meu nó de MQTT. Então, vou tirar ele daqui, vou deletar. Esse meu nó aqui é para a entrada de informações que vem lá do meu ESP32. Quais são essas informações? É o tópico do que o meu ESP está publicando lá. O nome do meu tópico, vamos ver, ó, contador. Aqui eu vou dar um Ctrl C, vou lá no meu nó, tá? Duplo clique nele, vou colocar ele aqui, ó, Ctrl V. Aqui, ó, não é o IP que eu estou usando agora, tá? Então tem que ser aquele IP que nós colocamos lá no nosso Arduino. É o mesmo IP que a sua máquina está rodando. Então aqui, ó, IP config. Ó, estou com esse IP aqui, ó. Joia. Vou dar um Ctrl C, porém cuidado aqui com o Ctrl C, tá? Porque você pode colar o espaço e aí ele não faz a conexão. E cá entre nós vai dar um trabalho mais ou menos até se achar esse erro. Então, como eu já passei por isso, vale a pena alertá-los aí. Dá o update, dá o done, dá o deploy, confirma o deploy. Vou limpar aqui o meu debug e vou pressionar lá o meu 13. 1, 2, 3, 4. Ó. Vou tirar agora, tirando as peças. Olha, conta aqui o -1. Muito bom. Aqui eu já posso até começar a trabalhar aqui o meu dashboard, tá? Então eu venho aqui no meu
Menu, ó, dashboard. Deixa eu excluir esse tab aqui. Para excluir é só excluir aqui. Ó. E vou minimizar também esse monte de coisa que eu já tenho aberto aqui. Vou criar aqui um tab. Vou jogar ele lá para cima. Nesse meu tab aqui, vou dar um nome para ele de Projeto Esteira. Dentro desse meu projeto esteira, eu vou criar um grupo. Esse meu primeiro grupo, vou dar o edit aqui, vamos dar o nome dele. Vamos colocar aqui contador. O que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar lá no meu dashboard, primeiro um texto. Qualquer hora eu quero trabalhar com esse 2.0 aqui, tá? Mas eu ainda não estou sentindo muita firmeza. Então, logo eu faço as devidas aulas com ele. Aqui, ó, vou pegar esse texto aqui, é o texto de saída, tá? Tem dois, hein? Tem o texto de entrada, para entrar com a informação. No nosso caso, nós queremos sair com a informação. A informação vem lá do ESP. Tá aqui, ó. Vou jogar direto do contador para o meu texto. Aqui no texto, eu vou selecionar o projeto esteira, né? Ó, contador. Dá o dono. Ah, não, aqui eu já vou mudar. Ó. Vamos colocar aqui, ó, peças em produção. Aqui você pode colocar caracteres especiais da forma que você quiser, tá? Vou deixar justificado aqui, ó, a minha esquerda, tá? Vou deixar no automático mesmo, mas estou com vontade de mudar isso aí daqui a pouco. Beleza. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Para abrir aqui o meu dashboard, é só clicar ali do lado. Peças em produção. Olha só. Aqui ele já está mostrando quantas peças eu tenho em produção. Vamos subtraindo as peças. Aqui eu estou com um botão, tá? Então eu tenho um delay aí, né? Lógico que os meus sensores, se eles forem transitorizados, ele será bem mais rápido. Muito bom, ó. Incrementou, decrementou. Beleza. Então agora nós vamos, até para brincar um pouquinho mais, ó. Vamos voltar ali no meu Node-RED. Tá aqui, ó. Eu posso colocar aqui, nós já usamos um Gaudium. Vou deixar ele aqui do lado, ó. Esse Gaudium eu vou deixar ele também ali junto com o meu contador. Então aqui, ó, esse sem assinatura aqui depois dá para pagar, tá? Vou deixar aqui junto com o contador mesmo. O valor aqui eu vou deixar de 0 a, vamos colocar um 20 aqui, ó. Gaud mesmo, automático, beleza. Deploy, confirma o deploy. Vamos verificar lá no dashboard. Vamos aumentando a peça, 1. Ó. Muito bom. Agora, reduzindo a peça. Aí você pode trabalhar as cores aqui da forma que você quiser. Ó. Muito bom. Vamos aproveitar e colocar um gráfico aqui também, já que a inspiração bateu, a gente precisa aproveitar. Vamos chamar aqui análise de produção. Dentro do meu projeto esteira contador, vamos colocar aqui de 0 a 20. Poderia deixar até mais aqui, só que ficaria ruim a visualização depois. Vou dar o done.
O meu Gauss aqui, eu vou mudar o nome dele para medidor de produção. Então eu vou deixar 20. A unidade aqui eu vou pôr peças. Então, deixa eu só ligar aqui, ó. Deploy. Confirm deploy. Vou abrir aqui. Olha só que da hora, hein? Vamos retirando as peças. Como será que esse grafo vai se comportar com valores negativos, hein? Olha só, ele não está lendo mais, ó. Aí eu precisaria trabalhar esse valor negativo lá dentro do meu Node-RED aqui, ó, tá? Não é bem o objetivo, mas eu acho que daria para colocar aqui de menos 20 a 20, né? Vamos fazer o teste para ver? Então, deploy, confirm deploy. Olha lá, porra, ficou da hora, hein? Vamos contando para mais, vamos contar para menos. Vamos pôr um valor negativo aqui para ver como ele vai ficar. Tá lá, ó. Aqui a gente poderia estabelecer esse 20 aqui como sendo um range aí de máxima quantidade de peças, por exemplo, dentro da minha esteira, tá? Show de bola, hein? Bom, pessoal, tá faltando agora aquele aviso lá de que tem peça na esteira, de que não tem peça na esteira, tá? Então nós vamos pegar uma parte do nosso contador, aquele feito lá na primeira aula. Ó, tá vendo? Esse if aqui mesmo. Do jeito que ele está aqui, eu vou dar um Ctrl C nele inteiro e vou jogar ele lá para dentro. Aqui, ó. Sem a chave aqui para não dar mancada. Ctrl C. Vamos criar uma nova função lá no nosso código final, né? Então aqui em cima do loop, vamos criar uma função aqui void controle, o nome que você quiser, tá? Aqui vou abrir e fechar uma chave, ó. Dá o Ctrl V aqui. Joia. Vamos ver o que a gente vai precisar alterar aqui agora. Dá um modo formatar. Tá. Aqui a questão é a seguinte, ó. Cadê? No começo aqui, ó. Se o meu conta for maior que 1, ele vai ligar a esteira. Só que eu não quero que ele somente ligue a esteira. Eu também quero que ele publique uma determinada informação. Então aqui eu vou abrir uma chave e aqui embaixo eu vou fechar essa chave. Que informação você quer que ele publique? Eu quero que ele publique a informação de que a esteira está ligada. Então meu ESP fará a publicação, hein? Então eu vou pegar toda essa linha aqui, ó, do jeito que ela está. Vou dar um Ctrl C e vou colocar ela aqui dentro. Tem que tomar cuidado com esse auto-formatar aqui, que ele está tirando o ponto e vírgula do lugar, ó. E eu vou colocar ela aqui dentro. Ó. Ctrl V. Só que eu não quero chamar esse cara mais de contador. Eu vou criar um novo tópico aqui. Esse meu novo tópico vai chamar esteira. E ele não vai mandar string de conta, tá? Ele não vai mandar mais a variável conta. A variável conta não me interessa mais. Ele vai mandar aqui simplesmente que a esteira está ligada. Ligada. Então, dessa mesma forma aqui. Vamos descer aqui, ó. Vou colocar a mesma coisa. Então, vou copiar aqui. Dentro do mesmo tópico, esteira. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar aqui abrir aqui uma chave. Já vou encerrar ela aqui também. E Ctrl V. Só que agora eu quero que a esteira esteja desligada.
Muito bom. Então meu pino 18 controla a esteira aqui, ó. Tá, então está publicando um tópico aí. E se a minha peça for menor do que 1? Aí ele vai avisar que a minha tá com falta de produção, falha na produção. Então aqui eu vou abrir uma chave, fechar a chave aqui. Vou copiar essa linha inteira. Só vou mudar o nome do tópico, tá? Não fazer muita confusão aí. Para quem está começando é melhor criar vários aqui. Depois, com o passar do tempo, você vai trabalhando lá. Aqui, esse meu tópico, eu vou chamar ele de peças. Se essa lâmpada estiver ligada, é porque está com falta de produção aqui, produção parada. E aí o operador deverá vir aqui para saber o que é. Agora aqui, se essa lâmpada estiver desligada, vamos abrir aqui também uma chave, ó. Eu quero que ele exiba para mim que a produção está ok aí. Então, aqui só não posso esquecer de fechar a chave, ó. Peças também. Produção ativada. Não, vamos pôr produção ok só. Qualquer coisa você pode alterar essa aqui para sua necessidade, tá? A forma do seu projeto, do jeito que você achar mais bacana. Só não posso esquecer de jogar essa função lá pro meu... Aqui, ó, acho que vai dar um... Deixa eu ver se tem. Jogar essa função lá para dentro do meu loop. Então aqui eu vou dar um... Procurar ela aqui, ela chama controle, ó. Ctrl C. Vou trazer ela aqui para baixo. Ctrl V. Ponto e vírgula, vou descarregar lá no meu ESP. Já se conectou. Bom, ele passou, já se conectou aqui com a minha shield, tá? E agora eu vou fazer a leitura aqui. Vou criar vamos aqui criar um novo grupo. Vamos chamar esse grupo de controle. Dá um update. Beleza. Vou pegar aqui, ó, 2 MQTT de entrada, tá? MQTT in, que vai receber a informação lá do meu ESP, vai assinar o que o meu ESP está publicando. Aqui, esse primeiro aqui, ó, voltando lá no meu Arduino, ó, ele vai ler a esteira. Então esse tópico aqui, ele vai assinar esse tópico aqui chamado esteira. E ele vai receber esteira ligada ou esteira desligada. Vou dar um Ctrl C aqui e vou voltar para lá. Como eu não fiz nenhuma alteração aqui, ele vai copiar o meu IP, tá? Então aqui eu só preciso mudar o tópico. Esteira. Vou pegar um nó aqui de texto. Vou colocar ele aqui, ó. Vamos colocar ele dentro do grupo Projeto Esteira Controle. Vou deixar alinhado aqui à esquerda. O texto aqui eu vamos escrever produção. Depois você pode alterar, a gente também pode voltar a alterar aqui. Vamos ver como ele vai ficando lá no dashboard. Vou verificar a segunda publicação aqui do meu ESP, peças. Então vamos criar um outro aqui chamado peças.
Vamos pegar de novo aqui. Posso também copiar e colar, ó, sem problema nenhum, tá? Aqui, ó, só não posso esquecer de mudar o nome. Peças. O IP já é o mesmo. Fechou. Aqui também, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, ó. Beleza, ficou muito produção aqui, hein? Aqui, ó, eu vou escrever esteira. Vamos ver como ele vai ficar lá no meu dashboard. Aqui não ficou legal não, mas já está funcionando. Ó. Ele disse que a minha produção está parada e que a minha esteira está desligada. Eu vou... Estou com peça, 100 peças na minha esteira. Então vou entrar com uma peça, ó. Ele já deu que a produção está ok e que a minha esteira está ligada. Olha só, top. Vamos cair aqui, ó. Putz, grilo, que da hora, hein? Olha só. Muito bom. Vamos dar uma arrumadinha aqui que eu não gostei disso. E a gente já faz algumas melhorias aí, tá? Então aqui esteira, vou escrever produção mesmo. Melhor. Controle. 2 pontos, dá um espaço. Aqui, ó. Deploy. Confirma deploy. Esse produção aqui também, deixa eu colocar 2 pontos aqui. Dá um espaço. Deploy. Confirma deploy. Acho que dá uma melhoradinha, hein? Olha lá, ligou a esteira e a produção está ok. Então, enquanto minha produção estiver rodando, ó, ele vai mandando beleza. Muito bom, hein? Vamos colocar aqui, ó, alguns LEDs para mostrar que a produção dá um efeito visual melhor, tá? Dificilmente a turma lê. As cores, elas vão nos ajudar aqui a enxergar de forma mais fácil aí se a produção está ok ou não. Muito simples agora. Não preciso mexer em nada no meu Arduino. É só aqui no Node-RED mesmo. Esse LED aqui ele não é nativo, tá? Então eu preciso baixá-lo. Se você não tiver, vem aqui no Manage Palette, ó, Install e procura aqui por LED, tá? Então tem vários modelos aí, ó. O que eu uso é o... Vamos ver o nome dele aqui, ó. Olha só. O i_LED. Então você vem aqui, Manage Palette, Install, o i_LED. Eu achei ele bem simples de usar, tá? Aqui, ó, o meu já está instalado, no seu caso é só instalar. Dá o close. Agora, onde eu vou colocar ele? Tá? Então eu vou colocar ele aqui dentro do grupo controle mesmo. Então vamos lá, vai. Vou deixar ele sem nome, vou deixar ele automático. Posso até deixar ele um pouquinho maior, ó, se eu quiser. Vou deixar ele alinhado à esquerda. Não gosto do circular, vou deixar ele quadrado. Vou tirar esse efeito. Aqui ele está... Aqui não é esse controle não, ó. Projeto esteira controle. Aqui ele está preparado para receber uma booleana, tá? Mas não é isso que eu vou receber. Eu vou receber uma string. Então aqui, ó, tem que mudar o tipo que ele vai receber. String. E a string é... Vou voltar lá, ó. Dessa forma que está aqui, hein? Esteira ligada. Ctrl C. Volta lá. Vamos ver se eu não vou ter problemas aqui com os caracteres especiais, tá? Então, se a esteira estiver ligada, ele vai ficar vermelho. Se a esteira estiver desligada, ele vai ficar verde. Posso também inverter a situação aqui, tá?
Acho que vai ficar até melhor. String. E aqui eu vou pôr esteira desligada. Aqui. Vamos dar o done aqui. Deploy. Confirma o deploy. Vamos ver lá. A produção está ok. Vamos tirar a produção aqui. Vai lá. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo. Para saber como que ele vai ficar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou deixar ele do mesmo tamanho. Vou puxar ele aqui, ó. Só que agora ele vai receber, não vai ser mais o esteira ligado ou esteira desligado. Ele vai receber o... Deixa eu dar uma olhada lá. Produção parada. Ctrl C. Tem que mudar aqui para string, já tá, né? Produção parada. Ele vai deixar verde. E aqui, se ele receber produção ok, voltar lá, ele vai deixar vermelho. Então o vermelho vai indicar que está tudo bem, tá? E o verde vai indicar que está tudo ruim. Eu acho que até fica melhor deixar a segunda situação aí, mas vamos ver como ele vai ficando. Ah, ele colocou um ao lado do outro, ó, tá? Isso aqui pode ser trabalhado também. Vamos verificar aqui, eu estou com produção ok, né? Vamos tirar a peça aqui do meu sistema. Top, hein? Vamos organizar esses LEDs aqui e vamos deixar eles aqui na frente do seu respectivo comando aqui, né? Para isso você vai precisar voltar lá para o Node-RED. Vou deixar esse meu LED aqui com tamanho menor, tá? Vou deixar ali um. Done. Aqui também vou deixar ele com um. Done. O que eu vou mudar vai ser esse meu label aqui, ó. Vou deixar ele com 5. Done. E essa produção também vou deixar ela com 5. Aqui você especifica o tamanho, ó. Done. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Ele ainda vai estar fora de ordem, ó, mas já ficou um pouco melhor aqui. Vamos lá no Node-RED. Abrir o controle. Esse primeiro LED que é do controle, então vou deixar ele aqui em cima, ó. E o segundo LED da produção. O ideal aqui seria você mudar o nome, tá? Mudar o deploy. Confirmo o deploy. Beleza. Bom, com relação às cores aí você vai adaptando aí da forma que você achar melhor. Bom, senhores, esse projeto ficou bem interessante, tá? Num outro momento aí eu vou jogar esses dados aqui lá para o meu VEG Knowledge também. Até a próxima aí. Fui! Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.